Vamos falar, em sua maioria, aqui na nossa entrevista com a doutora Charline Emily sobre a aposentadoria rural. E a gente já começa aqui a nossa entrevista. Doutora Charline, prazer recebê-la pela primeira vez aqui na nossa emissora. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio Cidade, Sumé. Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde, César. E para mim foi um prazer, certo? Estou sempre aqui à disposição de vocês. Muito bem, é um prazer nosso recebê-la aqui, a advogada Charline, que tem um trabalho, né, muito conceituado aqui na região do Cariri Paraibano. Hoje, dia 23 de agosto, a gente comemora, doutora, o dia de combate à injustiça, né? Hoje é o dia de combate à injustiça. Como é que a senhora vê essa data? Está se combatendo mesmo a injustiça do Brasil? Eu acredito que falta muito ainda. Falta muito para a gente avançar nesse combate à justiça, principalmente em relação ao INSS, né? A gente vê que o governo está tentando avançar nisso e espero eu que eles consigam. Muito bem, se você tiver alguma pergunta a saber, né, com a doutora Charline, o nosso zap 99610-1413, confira aí, Rodolfo. É verdade, nosso WhatsApp também, vamos colocar aqui o nosso link no nosso grupo, os nossos amigos podem também interagir conosco, doutora Charline Emily, ela que tem atuação no escritório Marcos Inácio aqui em Sumé. Você já falava, doutora, sobre a questão do INSS. E atualmente, como é que está o tempo de espera? O INSS tem dado resposta no tempo certo? Como tem sido essa resposta em relação ao benefício e demais serviços do INSS? Ou tem dado muito chá de cadeira, doutora? Tem muito. O INSS vem dando realmente um trabalho grande aqui para os segurados. Não vem cumprindo os prazos legais. Até o Ministério fez um acordo com o Ministério Público Federal. Esse acordo também foi homologado pelo STF. Mas, mesmo assim, o INSS continua descumprindo os prazos legais. Olha, são 5 horas agora, mais 36 minutos. O governo chegou a criar, advogada Charline, uma medida provisória, né, para diminuir essa fila. Como é que você avalia essa atitude? César, eu não acho que seria o ponto certo. Por quê? Porque essa MP, no caso é a 1181, ela foi criada com essa finalidade, né, de reduzir, de zerar, segundo eles, a fila do INSS até dezembro. Mas, em contrapartida, quem tem que verificar que não há servidores suficientes para isso. Então, é humanamente, ao meu ver, humanamente impossível que eles estão propondo. E como é que se cria uma medida dessa forma, se não tem? Exatamente. É onde está o problema. Onde está o problema da demora do INSS. A demanda do INSS está muito alta. E os servidores totalmente defasados. Então, assim, o que é que eles propõem pelo que eu já pude Mesmo ver? com a tecnologia que a gente tem? Principalmente por ela, que é um dos motivos do atraso. Foi criado o meu INSS digital, né? Então, tudo hoje é feito no digital. Mas tem que ter gente, né? Tem que ter gente e tem que ter sistema que funcione, né? Porque o sistema do INSS vive fora do ar. Então, o servidor, né, o advogado ou o próprio beneficiário tenta dar entrada no benefício e não consegue. Esse problema já é um problema antigo, né? É um problema antigo que precisa ser visto. Então, eles emitiram essa medida provisória aí, com esse intuito de zerar, mas eu acho que primeiro eles têm que ir no foco do problema. No caso, realizar concurso público, que o INSS não realiza há muitos anos, né? Não está funcionando, gente para trabalhar? Gente para trabalhar, para poder avaliar e analisar, né, a documentação e ver a questão do sistema mesmo do INSS, que realmente está causando muito problema. Pois bem, são 5h37, é o nosso Vamos Juntos no oferecimento do Mercadinho do Galego. Aqui no nosso Facebook, Edivaldo Souza está com a gente, Cláudio Nascimento, Dora Cariri. Pode dizer, César. Eu queria pedir um adendo aí, só lembrando. Uma parte, né? Uma parte, olha, só lembrando, Rodolfo, que a gente vai até às 18 horas. Lembrando que amanhã a gente vai falar de esporte, né? A gente conversa com o Paulo Roberto e o professor Rogério Simões. E na sexta-feira a gente traz aqui para sentar e tomar um café conosco o missionário Teto Fonseca. Pois bem, são 5h38. Já as primeiras perguntas, mas focando agora na temática aposentadoria rural. Hoje, qual a idade mínima, doutora, para que o beneficiário, o homem e a mulher, possa dar entrada nesse benefício? Pronto. Existe muita dúvida com relação a isso por parte dos agricultores, devido à reforma da Previdência, né? Só que essa modificação não houve. Então, não houve modificação nenhuma nos requisitos etários para aposentadoria rural. Então, continua 60 anos de idade para homem e 55 para mulher.
bem como o tempo mínimo, certo? Porque eles têm uma visão de que eu completei 60 anos, eu posso me aposentar. Eu completei 55, posso me aposentar. Mas não. Além da idade, eles têm que cumprir o tempo mínimo, né? Que é a carência que a gente chama de 180 meses, ou 15 anos de tempo de serviço. Tem que comprovar tudo isso, Tem né? que comprovar o tempo mais a idade, não é apenas a idade. Pode a aposentadoria de trabalhador rural que nunca contribuiu? Pode, o agricultor ele não é obrigado a contribuir, César. A forma que ele comprova a atividade é através de documentos. Certo. Então, assim, não há uma obrigatoriedade. Eles podem contribuir como facultativo, tem uma alíquota específica, mas na maioria dos casos eles não contribuem. Muito bem, Rodolfo Silva. Pois bem, agora vamos para aquele que eu acho que é crucial. E como comprovar que fez atividade, que durante esse tempo de carência, desse tempo que o trabalhador realmente se dedicou à atividade rural, como ele pode comprovar na hora de aposentar? Quais os documentos? Ele comprova exatamente com documentação. Então, um dos documentos que a gente mais pede e que hoje é o documento primordial é a DAP. Certo? Que agora será a CAF, né? Que substituiu a DAP. Isso. Então, ele comprova com um contrato de comodato ou um contrato de parceria ou com um documento da terra, se for dele, certo? Um PRONAF, um empréstimo rural, sindicato, associação. E eu faço um adendo aqui na questão do sindicato, porque eles também, devido à reforma da Previdência, eles têm aquele entendimento que o sindicato não serve mais para nada, certo? Eles não são obrigados, tá, César e Rodolfo, a pagar sindicato, não é. Mas o sindicato, ele é mais uma prova, certo? O sindicato, aquela declaração do sindicato anterior não tem mais aquela força que tinha atrás, mas ele não deixou de existir, né? Então, ele é mais uma prova para o agricultor. Na falta de uma DAP ou de algum outro documento, a gente pode utilizar essa documentação também. Mas se torna mais difícil. Se torna mais difícil, porque hoje a DAP é o documento, né? é o documento do agricultor, né? Porque ele lá é o cadastro da família, hoje é a CAF, né? Que é o Cadastro Nacional da Família. Então, ali é onde o agricultor, ele comprova de fato que ele é agricultor. E aí o INSS não tem como questionar. Tendo essa documentação, Dificilmente é negado? Dificilmente é negado. Tanto é que pouca gente sabe que hoje em dia você pode se aposentar com um documento só, no caso a DAP, certo? Devido assim à nova na IN do INSS, que é a Instrução Normativa 128, há uma nova maneira de fazer essa análise e a DAP pode ser utilizado para uma DAP só para ele conseguir uma aposentadoria. Eu trabalho para Rodolfo, no caso eu trabalho para Rodolfo é o dono da terra, e se Rodolfo negar essa DAP? Não é Rodolfo que dá. Certo? O Rodolfo, ele pode fazer, o exemplo, né? Ele pode fazer um contrato de comodato com você. Né? Ele emprestou sua terra em forma de parceria ou de comodato, faz esse contrato, registra em cartório, importante também o agricultor, o registro ele é obrigatório, né, nesses contratos, porque é a partir daí que ele tem validade, certo? Inclusive também pode substituir uma falta de uma DAP. E aí, com essa documentação, você vai levar os órgãos que emitem a DAP. Hoje é a EMPAE e alguns sindicatos que estão habilitados a fazer. Dá muito trabalho, doutora, ou não? Dá muito trabalho, há muita negativa, há muito erro, certo? Então, assim... Quais as principais negativas? Na verdade, mais assim, eles alegando que eles não têm documentos que comprovam que são agricultor. Certo. Mas eu vejo na prática, César, que há muito erro de alguns desses órgãos. Porque eu já vi pessoas, de fato, agricultores, que têm documentos e é negado, e já vi pessoas que, teoricamente, não faz aquele mesmo exercício e tem a DAP. Então, aí é onde entra o trabalho do advogado. Aí é onde entra o trabalho do advogado. Inclusive, tem uma pergunta aqui de um ouvinte, ele fala assim, quanto tempo após tirar de entrada e não ter resposta, eu posso procurar advogado? O INSS tem, assim, hoje 45 dias, né, para analisar um benefício. Estão cumprindo esse prazo? Oi? Não. Prazo desse INSS não é cumprido, mas vamos supor que você dê entrada, o processo hoje em dia está durando em torno de 5 meses, 5 a 6 meses para ser finalizado, certo? No nosso cenário atual. Se você dá entrada no benefício, demora esse período aí, 5 a 6 meses. Chegou 45 dias, a pessoa não quer mais esperar, ele pode entrar com um mandado de segurança, que é o instrumento necessário, né? Que é assim, que a gente pode utilizar
que é o remédio necessário, como a gente fala, que ele pode utilizar para poder, entra no judiciário com mandado de segurança, o judiciário obriga o INSS a analisar. É muito caro, doutora, um advogado? Se você quiser contratar, eu não falo em preço, né? Não, eu não acho. Não acho no sentido de que, do jeito que tá as coisas hoje em dia, César, que está difícil para o agricultor. Sim. Então, se o agricultor ele vai dar entrada num processo desse, sem nenhuma instrução, fica difícil, né? Ele já com um advogado que faz todo um processo, que entrega um servidor do INSS, que é o que acontece hoje, né? A gente entrega a ele um processo pronto, só para ele analisar. Então, o agricultor não sabe, não consegue fazer isso sozinho. Então, eu não acho que seria caro. Você faz toda a cor. Eu faço toda a corda. Olha Quer aí. dizer, a nossa advocacia faz toda a corda. A advogada boa é essa, Pois bem, a gente poderia entrar já nesse tema, César. E como dar entrada? Pode dar entrada sozinho, pode ser do advogado? Como é que hoje o agricultor pode dar entrada no benefício, na aposentadoria, por exemplo? O advogado tem mais segurança, né? Tem, né? Não deixa de ter. Mas ele pode dar entrada sozinho, pode entrar no aplicativo ou no site do Meu INSS e lá requerer o benefício dele. Ele pode ligar para o 135 também do INSS e requerer o benefício dele. Porém, é como eu estava te explicando agora, ele vai dar um tiro no escuro, né? Ele vai lá sozinho, não tem instrução, não sabe como fazer, coloca o documento de qualquer maneira e aí a probabilidade de negar é muito grande, né? Então, assim, a gente sempre aconselha que eles procurem um advogado da confiança deles, especialista, para ter orientação, para saber melhor como fazer o benefício. Aí, no caso, quando a aposentadoria rural é negada, o que deve fazer? Pronto. Ele pode procurar um advogado, né, para fazer a análise do processo dele, para ver a melhor estratégia. Ou fazer um requerimento, um recurso administrativo no INSS mesmo, pedindo uma reanálise, ou já ajuizar a ação, certo? Então, assim, o ideal é que ele procure alguém da confiança dele. Muito bem, estamos conversando com a advogada Charline, né? Emily. Nome difícil, danado, Charline Emily. Vou brigar com manhã. É verdade, eu também vou levar minhas queixas. Charline Emily, né? Você trabalha aqui na região do Cariri, doutora Charline? Trabalho. O escritório, na verdade, o escritório são 60 escritórios aí espalhados pelo Nordeste todo e aqui no Cariri... É afamado, né? Esse Marcos Inácio, Marcos Inácio. Aqui no Cariri, a gente trabalha aqui em Sumé, né? E em toda a região. Vamos às perguntas. Registrando aqui nosso amigo Luzimeli, está lá no Rio de Janeiro, também Tatá da Galinha lá na Prata, acompanhando o nosso programa. Você pode continuar. Já quer se aposentar, Tatá? Tatá da Galinha quer se aposentar, parar de trabalhar. Então, registrando aqui os nossos ouvintes até às 6 horas, tem pergunta. Quem faz a análise do requerimento? É algum funcionário do INSS? Que eu vi alguma coisa em relação a robôs essa semana. Quem é que faz? É o funcionário, o robô? Como é feita essa análise? Existe a análise automática, né? Inclusive, eu estava falando sobre isso hoje. Que quando se dá a entrada num benefício, automaticamente o sistema já puxa para fazer aquelas análises, as análises governamentais, saber se tem DAB, vai fazendo as análises para poder ver se concede ou não. Então, esse primeira avaliação é feita automática. Após isso, ele vai para um servidor para ser analisado mais detalhadamente, caso o sistema mesmo não consiga identificar. Outra pergunta aqui, a renda pode influenciar do agricultor? Tipo, se ele tiver bens e tudo mais, isso pode influenciar ou não? Influencia também, porque agricultor familiar, ele é aquele agricultor que vive da agricultura, né? Então, eles têm que comprovar, ou se tem algum tipo de renda, ele tem que pagar o INSS a depender da sua produção. Deixa eu trazer aqui, César, a participação do nosso amigo Dodinha, lá do Caetitu. Acho que tem uma pergunta também a fazer. Antes, quem está ali ouvindo é Rosângela, lá do sítio Pitombeira, da Associação da Pitombeira. Mandando um abraço para você. Também Cláudio Nascimento. Maria Matias está aqui no nosso Facebook. Deixa eu trazer aqui o Dodinha. Dodinha do Caetu também, César Alexandre. Mas eu tá assistindo aí a advogada falando. Tá, baixou o áudio, Dodinha. A minha vem negada, mas eu botei. A advogada do sindicato resolveu a disparada no modo. Dodinha disse que a aposentadoria dele foi negada. Dodinha a gente conhece, é agricultor também e veio negado. A aposentadoria dele também precisou de advogado para reverter essa situação. Então é bem comum, né, realmente? É muito comum. O INSS, eu não sei como é que está sendo feita de fato a análise interna do INSS, eu sei que as negativas e os erros que a gente vem percebendo nas análises são grandes, certo?
assim, eu acredito que por vários motivos. Houve a publicação da 9N, que é a Instrução Normativa do INSS, né, a 128, e eu acredito que falta também muita atualização. Além de contratar servidores, a atualização também dessas normas de como analisar, de que documento utilizar. Outra pergunta aqui, César, mais ouvintes, 839-9610-1413, é o WhatsApp para você fazer sua pergunta, sua dúvida sobre a aposentadoria rural. Boa tarde. Boa tarde, César. Valclésio aqui do Poço Escuro. César, pergunta aí a advogada aí. Eu tenho 29 anos de serviço público e tenho 50 anos de idade. Em quantos anos eu me aposento? Se aposento com 60 por tempo de serviço. 29 anos de serviço público, 50 de idade. Acabou, já quer se aposentar. Começou cedo a trabalhar, né? Não, e começou um menino. Nesses casos, como é o nome dele? Valquécio, né? Valquécio, Oi, isso. Valquécio, boa tarde. Nesse caso, Valquécio, eu aconselho você a procurar um advogado da sua confiança para fazer uma análise mais minuciosa, certo? Porque, como ele é servidor, a gente precisa ver se ele vai se enquadrar em alguma das regras de transição após a reforma da Previdência. Então, tudo isso tem que ser analisado minuciosamente. Tem outra dúvida também aqui, a ouvinte falava aqui, ela fez um resumo, mas eu creio que é basicamente isso, daqui a pouco tem mais um áudio. Algumas pessoas trabalharam de agricultor há muito tempo, quando era criança, já que antigamente o pessoal começava a trabalhar mais cedo, depois veio para a cidade e desenvolve algum tipo de atividade dentro de casa, algum empreendimento. Elas devem tentar a aposentadoria rural ou pode tentar se formalizar como meio ou até mesmo contribuindo individualmente no INSS? Nessa questão que você falou, eu indicaria ele se formalizar, certo? Até porque para uma futura aposentadoria ele teria que comprovar aí os 15 anos trabalhando na agricultura. Então, como é que eles vão fazer essa comprovação se eles não trabalham na agricultura? Eles trabalham ou como meio, ou então, assim, o indicado é que eles paguem o INSS. Se formalizem, né? As mulheres, elas têm mais dificuldade para se aposentar ou não? Não tem essa distinção. É não. mito ou é verdade? É mito. É mito. Na verdade, não é corrigindo, mas na verdade o que acontece é o seguinte: a gente sabe que o provedor da família há muito tempo é o homem, né? Então toda a documentação era em nome do esposo. Então as mulheres ficavam em casa e toda a documentação que tinha era do esposo. Então aí é onde está o problema na hora de provar que ela também é agricultora, entendeu? Que ele só tem prova no nome do marido, mas isso não é um impedimento. 5h52 aqui da Melhor do Cariri, abraçando a você que está em casa, no trabalho, onde quer que você esteja, fazendo aquela caminhada e acompanhando o nosso programa no smartphone, o nosso carinho muito grande, e as demais cidades circunvizinhas que acompanham a nossa programação. Tem 9 minutos para perguntas ainda, César. 9 minutos. Tem aqui os ouvintes perguntando no WhatsApp da rádio na live. É 99610-1413. Mas vamos aqui a mais um áudio. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, representante, como a senhora advogada, que nós que faz parte do governo, trabalha na área rural, os agricultores, para ter seu direito, têm que mostrar o que é agricultor mesmo. A senhora veja só, muitos agricultores vai à sua procura, mas vai dizendo que é agricultor, mas porque ele não mostra nenhum motivo que é agricultor, mas chega nos escritórios do governo dizendo que é. E a gente eles procuram prova, o próprio dono da propriedade onde ele quer um documento, o dono não nega, porque ele não trabalha. Aí por isso que diz os órgãos públicos não está dando conta do recado. É porque eles, para ter direito, ele tem que mostrar que é agricultor, que o direito de agricultor é válido em todo o território nacional. Estou falando porque eu conheço a área rural e sou conhecido por um major. Grande autoridade. Major, obrigado pela sua participação. Muito Obrigada, Major. Realmente, ele, né? Ele tem razão. É a questão da comprovação, né? É a questão da comprovação mesmo, como você fez aí um exemplo com o Rodolfo, né? Tem produtores realmente que não querem, donos de terra que não querem fornecer e acaba por prejudicar o menor, né? O que está ali trabalhando durante anos na sua terra, mas por medo, não sei bem explicar o motivo, eles não querem dar um contrato de comodato. Há algum problema para o dono da terra ou não? Hoje com a CAF é sim, porque vamos supor que você tem uma terra de 4 hectares. Certo. Aí
antigamente você tinha essa terra de 4 hectares e dava comodato por 15 hectares. E você não tinha esses 15 hectares, mas o governo não tinha como fiscalizar isso. Certo. E hoje vai ter. Hoje você tem 4 hectares, você Agora a fiscalização é mais rigorosa, agora né? tem, porque quando você vai fazer a CAF, agora você tem que colocar um ponto de GPS ali no local que você diz que trabalha. Então, ali já não tem mais 4 hectares, só tem 3. Então, toda vez que ele der um contrato comodato, isso aqui vai influenciar no tamanho da terra dele. Ele não tem como dar os 4 hectares para alguém, então isso tem que ter muito cuidado. Aqui o povo fala, Socorro diz o seguinte, tem idade certa para dar entrada na aposentadoria, porém só tem 3 anos de INSS. Tem alguma solução para ela? É Socorro, né? Isso. Boa tarde, Socorro. Continuar pagando o INSS, infelizmente, assim, porque... Por isso que é importante a preocupação. Por você isso com que é importante. antecedência. E eu recebo muito agricultor que só deixa ou recebe orientações aí, segundo eles, de só ir atrás de uma DAPA ou garantia safra quando está perto de se aposentar. E outros, também, no mesmo caso dela, né? Tem a idade, só deixa para começar a pagar INSS quando já, então, infelizmente, nesse caso, é continuar pagando para poder ter uma garantia futura, né? Pois bem, se eles tiverem uma aí, fica à vontade. Eu tenho muitos aqui dos ouvintes dando prioridade. Denise. Manda os ouvintes aí, os ouvintes são prioridade. Denise, boa tarde. Eu gostaria de perguntar à advogada se o agricultor contribuindo com a Previdência, mesmo quando chegar a idade dele se aposentar, precisa juntar a prova ou já vai direto? O agricultor que contribui para o INSS, ele pode contribuir como facultativo, certo? Ele tem uma alíquota especial de contribuição. Então, ele fazendo essas contribuições durante os 15 anos dele, quando completar a idade é só pedir o benefício. Se houver toda a contribuição como facultativo, tanto pode ser de mês a mês como trimestralmente, mas tem que ser na alíquota destinada a agricultor. Vocês aproveitem, você só tem 5 minutos para fazer a pergunta, porque não é todo dia, toda tarde que a gente tem a advogada, a Charline, aqui ao vivo, né, Rodolfo? É verdade. Vamos aqui a mais uma pergunta. Nosso ouvinte aqui, 839-9610-1413, antes registrando a Deilda Silva, já mandei aqui o WhatsApp, Deilda, se você quiser fazer a pergunta para a doutora Charline, você pode ficar à vontade aqui no nosso WhatsApp, também os nossos amigos do grupo aqui do WhatsApp também estão com a gente. Vamos aqui trazer a pergunta acho que é a Maria. Boa tarde, Maria. Boa tarde, César Alexandre, para sair um forró das antigas. Mas eu vou trazer o áudio dela de agora, de 5 horas. Dizer a ela que amanhã... Rodolfinho, boa tarde. Rodolfinho, depois passa o contato dessa advogada para mim, Rodolfinho. Boa tarde, Rodolfinho. Eu gostaria de saber dessa advogada. Eu estou com 52 anos. Fui agricultora, nasci e me criei na agricultura. Aí tem o ADAP, tem os lotes, aqui a terra tudo no meu nome. Aí no caso está faltando 3 anos para eu me aposentar. Eu posso contribuir ainda com o INSS para primeiro se aposentar? Maria é agricultora de rocha, né? Trabalha todo dia. Não precisa não, né? Pessoal tudo novo querendo se aposentar e o Brasil vai ter dinheiro para isso. Tá difícil, viu? Dona Maria, boa tarde. Como a senhora já tem 52 anos e já tem a DAP, então não precisa a senhora contribuir para o INSS, é só manter a sua DAP atualizada. Quando chegar no período de fazer a CAF, passar para a CAF, então essa documentação ela será suficiente, junto com as outras que a senhora já falou aí que possui. Quando completar 55 anos, a senhora pede sua aposentadoria. Tem algum problema nesse meio tempo, misturar, tipo, trabalhei um período com carteira assinada, parei, voltei para a agricultura, tem como juntar ou dá errado isso? Rodolfo, é o seguinte, esses 15 anos que a gente fala aqui que o agricultor tem que ter, ele pode ser ininterrupto, né? Ele pode trabalhar na agricultura, sair, vir para a cidade, depois voltei para a agricultura. Então, se ele tiver esses 15 anos assim anteriores e depois a gente junta e tenta conseguir a aposentadoria, certo? O INSS vai negar, é fato. Mas se ele não conseguir, ele ainda tem a possibilidade de uma aposentadoria híbrida, certo? Que é quando completar 65 anos, junta o tempo de agricultura com o tempo trabalhado de carteira assinada ou de contrato e pede uma aposentadoria híbrida, só que os requisitos mudam. Tem gente que peleja para se aposentar com toda a documentação pronta, o INSS nega, o INSS erra também, não é? Erra e erra muito, pela aquela questão que eu estava te falando, que eu falei ainda há pouco. Houve a AN, que o INSS ele é norteado pela instrução normativa, né? 128. Então, houve toda uma mudança no INSS
INSS agora, a IN mais suas diversas portarias, então precisa também de uma atualização dos servidores. Além da contratação de mais concurso para o INSS, precisa de uma atualização mais rígida também. Quem dá esse parecer final, você pode se aposentar? É o INSS. Lá em Brasília. Tem mais duas aqui pra gente concluir. Otaviano tá com a gente. Boa tarde, Otaviano. Boa tarde, César Alexandre. Eu tô ouvindo aqui o programa seu aqui, tá show de bola. Inclusive tava saindo uma música aí, que a voz parecida com a de Dominguinho, né? Uma música que fala uma fogueira queimando o meu coração, uma fogueira passou, não sei o que, passou queimando no meu coração, não sei o que. Agora há pouco saiu. Música muito boa. E tô gostando demais da entrevista dessa advogada aí, viu? Eu sou Otaviano aqui de São José dos Correios, Jaqueline me conhece demais. E fui o fundador do Sindicato de Trabalhadores Rurais aqui, fui sindicalista aqui 25 anos. A entrevista dessa advogada é muito boa. Agora é o seguinte, eu gostaria de perguntar a ela se existe uma idade mínima, se ainda prevalece a idade mínima para homem e para mulher se aposentar. Eu queria que ela me desse essa réplica. Vai dar agora. Sim. Acho que perdeu o início da entrevista, mas vai dar agora. Você tem 1 minuto, doutora. Existe sim. A idade mínima, como a gente já falou, para agricultor é 60 anos, para homem, para mulher, 55. E os trabalhadores urbanos é 65 homem e 62 hoje mulher. Pois bem, vamos encerrando aqui nossa entrevista. Doutora Charline, prazer recebê-la aqui. Se o pessoal tiver dúvida, pode procurar a senhora ali na Avenida 1º de Abril, né, no escritório Marcos Inácio, que ela vai tirar dúvidas das pessoas que interagiram. Algumas pessoas eu passei o contato aqui, ela faz esse contato. A advocacia fica ali pertinho da antiga oficina de Seu Nezinho. Como Onde era a antiga Casa da Cidadania, né? Pronto, exatamente. Fica mais doutora fácil. Charline, boa noite, viu? Obrigado. Boa noite, obrigada. Agradeço demais pelo convite e pela oportunidade.